Parabéns, você comprou seu apartamento. A construtora ela já concluiu a obra e agora está entrando em contato contigo para agendar aquela vistoria. Mas afinal, o que é essa vistoria e para que serve? Se você não sabe responder essa pergunta, fica comigo até o final desse vídeo que hoje nós vamos tratar desse tema. Comumente chamada de vistoria de entrega de chaves, este é o momento perfeito em que você, proprietário, juntamente com seu engenheiro, tem a oportunidade de checar todo tipo de problema que o seu apartamento venha a apresentar. O dia da vistoria geralmente é agendado entre as partes em um melhor dia e horário, e durante a vistoria o engenheiro tem cerca de 40 minutos a 1 hora para fazer todo um check-up geral no seu apartamento. Essa vistoria, além de ser acompanhada por um engenheiro contratado por ti, também é acompanhada por um representante da própria construtora, que está ali justamente para registrar todos os problemas apontados pelo engenheiro e solicitar o devido reparo. Sempre que identificado algum tipo de problema, este deve ser sinalizado com algum tipo de demarcação para que este problema não se perca durante a vistoria. Uma vez encontrado o problema, este problema deve ser sinalizado ao representante da construtora para que ele possa registrar no seu relatório. Geralmente, além de sinalizar todos os problemas durante a vistoria, o engenheiro que é contratado pelo proprietário elabora um relatório fotográfico para que o proprietário tenha esse registro em mãos. Quanto aos reparos, algumas construtoras já iniciam a execução durante o período de vistoria. Então, conforme o seu engenheiro vai apontando para o representante da construtora, ele vai acionando o pessoal e vai fazendo a intervenção necessária. Porém, existem alguns problemas que são impossíveis de serem sanados naquele momento, ou quem sabe até mesmo no mesmo dia. Para estes problemas, é necessário agendar uma segunda vistoria, o que a gente chama de revistoria. A revistoria nada mais é do que um segundo momento em que você e o seu engenheiro retornam ao apartamento para verificar se todos os problemas apontados durante a primeira vistoria foram resolvidos. E agora eu vou mostrar para vocês um relatório fotográfico que eu fiz aqui para uma vistoria em um dos empreendimentos da Tenda. A cliente me contratou para acompanhá-la aqui nessa vistoria e identificamos ali quase 30 problemas, né? Para vocês terem uma noção, esse relatório aqui ele tem cerca de 15 páginas e cada página tem 2 problemas ali sinalizados, tá? Dentre os problemas foram encontrados então sujeira, né? Prestem bastante atenção quando vocês forem até o apartamento para verificar se tem muita sujidade, né? Porque existem algumas sujeiras muito difíceis de retirar e isso é papel da construtora, né? Do profissional que está ali executando a obra, fazer ali essa remoção dessa sujidade. Nessa porta de entrada, por exemplo, nós encontramos aqui uma falha de execução na instalação do batente. Aqui o batente de um lado ele vai até a soleira, porém do outro ele acaba cerca de 1 centímetro antes da soleira. Esse espacinho aqui, ó, ele é o suficiente para a proliferação de micro-organismos. Nas demais páginas vocês vão ver que alguns problemas são simples de se resolver, porém outros exigem ali um tempo bem considerável para que a construtora faça o devido reparo. Já adianto para vocês que esse apartamento aqui ele foi reprovado. Nós tivemos problemas nos vidros das janelas, alguns vidros estavam riscados, então foi solicitada a substituição. Esse problema aqui é um problema simples, né? Somente a porta-grelha que não está encaixando direito. Nas caixinhas das tomadas, né, nós encontramos aqui bastante problemas. Não sei se o problema foi causado pela utilização de material de má qualidade, porém, né, os acabamentos não estavam encaixando, né, com a tomada. E isso é ruim, porque se você tem um vão muito grande entre a tomada e o acabamento, você acaba abrindo espaço também para a proliferação ali de insetos, né? E isso é um problema. Nós encontramos também aqui falhas de pinturas no forro, encontramos aqui, por exemplo, falhas na vedação, no encontro entre a louça e a cerâmica, aqui no caso foi o tanque, né? Nós encontramos vazamento abaixo da pia, né? Então, no descarte ali do esgoto da pia havia um vazamento. Encontramos também problemas nas descargas, então é muito importante que seja verificada a descarga.
E aí, pessoal, nós temos aqui, por exemplo, uma situação que geralmente acontece, tá? E é justamente o que? A sujeira acumulada do lado externo do prédio. Essa sujeira aqui, por exemplo, nesse vitrô, vai ser muito difícil o proprietário conseguir limpar. Então, já é sinalizado aqui justamente para que a construtora faça essa limpeza pós-obra, tá? Aqui nós encontramos mais uma vez, ó, o problema da ausência, né, da guarnição chegando ali até o piso, né? Esse problema aqui é justamente no banheiro, ou seja, numa área molhada. Aí vocês imaginem que aqui está sujeito a uma infiltração para o apartamento de baixo. Nós tivemos aqui o mesmo problema do outro lado. Encontramos também no banheiro um risco bem grande na porta. Geralmente as construtoras elas compram essas portas de lote, né? Porém, se não houver cuidado no manuseio, mesmo que a porta ela seja instalada com aquele plástico de proteção, pode haver ali algum tipo de problema. Claro que o problema, quando ele ocorre dentro da obra, geralmente danifica também a proteção. Porém, a depender da qualidade do material e da empresa fornecedora, existem algumas portas que vêm com defeito mesmo. Esse daqui foi um dos casos, né? O plástico de proteção estava intacto, porém havia um belo risco ali na parte da porta, tá? Do lado de dentro. Então, foi solicitado também o reparo dessa porta. Então vou partir aqui agora para a parte principal, né? Algumas partes preocupantes, né? Já mostrei para vocês aqui, ó, o problema das caixinhas, né? Dos espelhos e dos encaixes das tomadas, porém vou mostrar para vocês aqui algumas partes preocupantes, né? Ó, nesse caso aqui do banheiro, além dessas 8, tem mais umas duas, tinha mais algumas duas ali que precisavam trocar, né? Então são peças cerâmicas que estão fofas. Gente, imagina aquele cliente, né? Que comprou aquele apartamento, não tem condições de fazer qualquer reforma e aí ele não leva o engenheiro para averiguar essa questão. A verdade é, se você não identifica, você vai ficar com essas peças fofas, né? Essas peças ocas, e aí qualquer tipo de objeto que cai no chão, ele pode danificar, ele pode trincar e você vai ter que arcar com esse reparo, né? Porque uma vez que você vistoriou todo o seu apartamento e aprovou a vistoria, você meio que perde o direito de reclamar em alguns casos, tá? Claro, existem os vícios ocultos que não é possível nem mesmo com o engenheiro ali observar. São vícios que, como o nome mesmo diz, eles estão ocultos. Então, somente durante a utilização daquele imóvel que esse problema ele vai se mostrar. E aí, nesse caso, você tem todo o direito de contatar a construtora para solicitar ali a devida correção, o devido reparo. Então, nesse caso aqui, foi solicitada a substituição de algumas peças então de piso. E aí eu chamo a atenção para essas peças do piso, pessoal, porque o pessoal às vezes me pergunta quando que é necessário uma segunda vistoria, ou seja, comumente chamada de revistoria. Este daqui é um caso em que é necessário uma revistoria. Até porque, por mais que a construtora ela aproveite o momento da vistoria para fazer algum tipo de reparo, este daqui influencia diretamente na impermeabilização. Então, durante a retirada dessas peças, a impermeabilização do ambiente molhado ele pode ser danificado. Então, é necessário revisar a impermeabilização e, posteriormente, fazer a instalação dos novos pisos, tá? Pessoal, seguindo aqui, nós tivemos bastante problema com sujeira, com falta de calafetação, tá? Mas basicamente, ó, uma porta que não estava fechando. Ah, tá, um problema aqui bem preocupante, né? Esse empreendimento da tenda, ele foi executado através de parede maciça de concreto armado. O que acontece? O problema desse empreendimento em questão é que a construtora, ela aplicou somente uma textura diretamente na parede e não houve ali uma regularização da parede. Porém, quando foi verificado com bastante cuidado, nós identificamos alguns problemas de alinhamento da parede. Então, perceba que com o nível de mão, é bem nítido, né, nesse relatório que há um caroço aqui na parede, né, provavelmente durante a concretagem da forma, a forma ela se expandiu, ocasionando esse problema aqui. Então, o que esse problema aqui ele causa para o proprietário, né? Na verdade, se a parede ela estiver muito torta, você vai ter problema com a instalação de móveis planejados, tá? Ou se você for pintar o seu apartamento, for emassar e pintar, você provavelmente vai precisar fazer a regularização de todas as paredes.
Então esse é um problema bem preocupante, justamente porque a construtora ela faz de tudo para se eximir, tá, deste problema, alegando que o método construtivo é assim mesmo e etc. Porém, a gente sabe que se você está comprando um imóvel, você está gastando uma grana preta nisso. Então você tem direito de receber o imóvel do jeito que ele tem que ser entregue, tá? Nesse caso aqui, foi sinalizado para a construtora para que eles pudessem regularizar essa parede. Aqui mais um problema bem grave na parede, né? Então, ó, perceba que o mesmo problema que encontramos em cima, nessa imagem aqui, vocês podem ver que há um caroço. Nessa daqui você tem uma barriga para dentro da parede, né? Então, ou seja, não há uma regra, um padrão que se repete nesse método construtivo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Este conteúdo foi produzido aqui com muito carinho para vocês e espero que ajude cada um de vocês aí com a vistoria do seu apartamento. E se você passou por alguma situação difícil com a vistoria do seu apartamento, deixe o seu comentário aí para ajudar outras pessoas também. Peço a vocês também que me ajudem com o canal, inscrevam-se, curtam, compartilhem e se porventura alguma coisa desagradou a vocês, por favor, sinalize aí embaixo para que possamos buscar a melhoria contínua deste canal.